Olá, gente, tudo bom? Hoje a gente vai estar falando na nossa aula sobre o future, que seria o futuro, tá? Em inglês, a gente tem algumas formas específicas de falar sobre o futuro, né? Na formação do tempos futuros em inglês, é comum utilizarmos os verbos modais auxiliares. O will, que ele é mais usado e mais famoso, ou também podemos utilizar a estrutura do be going to, que é o verbo to be mais o going to, né? Eles são parecidos, mas tem algumas diferenças entre eles. O no futuro com will, a gente vai usar para falar sobre quando é algo incerto de acontecer, né? Então, tipo, sei lá, eu posso falar assim, I will travel to New York. Eu vou viajar para Nova York. É meio incerto, eu não tenho certeza disso ainda. Pode ser um sonho, pode ser uma expectativa, mas não é certo, tá? Só um minutinho, gente, que saiu aqui do nada. Vamos lá, então. Na forma afirmativa, a formação de frases no futuro com will segue uma estrutura muito simples, que seria um sujeito, um pronome ou o nome de uma pessoa, mais o will e mais um verbo principal, que vai ser o verbo que vai dar a ideia da frase, e mais um complemento. Então, na frase, por exemplo, they will buy a new house, eles comprarão uma nova casa. Sujeito they, eles, o will é o auxiliar, buy, o verbo principal, e o complemento, a new house, uma casa nova. Nas negativas, né, a formação de frases no futuro com will é muito parecida com a afirmativa. A gente só precisa acrescentar o not depois do will. Então, se na afirmativa fica I will, na negativa fica I will not, né? E na interrogativa também é muito simples, a gente não precisa acrescentar nada, a gente só precisa trocar a ordem de duas palavras. Trocar a ordem do will com o sujeito. Então, se na afirmativa estava ficando assim, they will buy a new house, na interrogativa fica, will they buy a new house? Eles comprarão uma casa nova. Então, é só trocar o will com o sujeito, tá bom? E a gente já vai usar um outro tipo de futuro, que é o com going to, para indicar uma ação planejada, algo que é certo de acontecer, né? Então, por exemplo, na forma afirmativa, a gente usa o sujeito, o verbo to be vai ser is, am ou are, de acordo com, né, o sujeito que está usando, o going to e o verbo principal e o complemento. A estrutura é um pouquinho maior, mas também é super simples. Então, no exemplo, a gente tem she, ela, is going to have lunch with Mary. Ela almoçará ou ela irá almoçar com a Mary, né? Então, nesse caso aqui, o is é o verbo to be relacionado a she e o going to é o auxiliar que a gente precisa. Isso é para a forma afirmativa. Na negativa, igual lá no will, a gente só precisa acrescentar not. Então, é pegar aqui o not e colocar ele logo após o verbo to be. Então, she is not going to have lunch with Mary. Para fazer a interrogativa também é super simples, igual lá no will, a gente precisa trocar a ordem. Então, se na afirmativa fica she is, na interrogativa vai ficar is she. Então, é só fazer essa alteração na ordem, tá bom? Então, gente, ó, por hoje foi isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades que eu vou postar junto para poder sanar as dúvidas. Lembrar, né, rapidinho, fazer uma revisãozinha rápida aqui no final. Para fazer negativa, é só acrescentar um not. Quando uso o will, o not entra depois do will, e quando uso o going to, o not entra depois do verbo to be. E para fazer interrogativa, tem que pegar o auxiliar, ou o sujeito, ou o will, ou o verbo to be, e colocar antes do sujeito, tá bom? Então façam as atividades, e por hoje é isso aí, gente. Um abraço, tá?